Fala pessoal, Lucas aqui, e nesse vídeo eu vou te ensinar a como criar esse menu aqui. Tem esses botões, então você vai clicando aqui nos botões, eles vão ativando, e tem aqui o modo escuro, que a gente vai criar ele. Então se eu clicar aqui, ó, ele ativa a função e deixa tudo escuro. Então a gente vai criar aqui esse menu do zero, vai criar essa função aqui do modo escuro. Ele desativa e ativa, e você pode clicar aqui também em cima da palavra. Ele desativa e ativa também. Bom, antes de começar aqui, se você ainda não conhece aqui o canal, eu vou te convidar a entrar aqui e ver um pouco do que eu faço. E talvez o conteúdo que eu passo aqui pode te ajudar em alguma coisa. Então, se você gostar do canal, se inscreve aí. Lembrando que você pode entrar aí no nosso grupo do Telegram pelo comentário fixado aí embaixo do vídeo. Bom, e se você gostar aqui do conteúdo, deixa um like aí nesse vídeo. Bom, vamos começar. Eu já deixei aqui essa pasta aqui criada, então você cria aí uma pasta e aqui ó, eu vou deixar uma imagem, né, aqui dentro. Então você cria uma pasta e coloca aí uma imagem. Lembrando que o nome da imagem tem que ser minúsculo e não pode ter espaço. Fechar aqui e eu vou abrir aqui no VS Code. Bom, esse projeto aqui vai ser com HTML, CSS e um pouco de JavaScript. Então vou criar aqui os arquivos index.html, style.css, script.js. Vou ajeitar aqui. Bom, aqui no index eu vou colocar aqui o código padrão do HTML, HTML5, dá um enter, vou botar aqui em português, PTBR. Aqui no título vou colocar menu de ação com checkbox todo customizado. Eu vou linkar aqui o arquivo CSS, link, vou vir aqui em CSS, vou dar um enter, botar aqui type text /CSS, já vai estar linkado aqui o arquivo. Eu vou linkar aqui o arquivo script também, script src e o script js. Vou vir aqui embaixo e vou abrir no live server. Bom, primeiro a gente vai criar aqui a estrutura HTML. Vou começar aqui criando uma div, botar aqui uma classe caixa. Então primeiro a gente vai criar aqui essa parte do perfil. Aqui dentro eu vou criar uma outra div com a classe perfil. Aqui dentro eu vou colocar uma outra div que vai ser onde vai ficar a imagem. Então class div img. Só que eu não vou colocar agora, tá? Vou colocar depois. Então por enquanto você deixa vazio aqui, dá um enter, e aqui embaixo eu vou colocar o texto. Então eu vou criar aqui um h4, botar aqui a classe texto. Aqui dentro eu vou colocar o nome da pessoa, né, do perfil. Botar aqui meu nome, Lucas Breno Lima. Aqui eu vou colocar um br, que é uma tag para quebrar o texto. Depois eu vou criar aqui um span e vou colocar front-end design. Então o BR está quebrando a linha, tá? Por isso que está embaixo aqui. Bom, por enquanto é isso aqui. Agora a gente vai para o CSS para começar a colocar os estilos. Então eu vou vir aqui. Primeiramente eu vou pegar aqui todos os elementos. Vou tirar aqui a margem 0, padding 0. Vou colocar aqui uma fonte family. Você pode colocar aí a fonte que você quiser. Vou botar aqui Century, Gothic, Sans Serif. E vou colocar aqui um box size border box. Para se a gente colocar pad nos elementos, não somar com tamanho. Vou pegar aqui o body e vou colocar todos os elementos aqui no centro. Então vou deixar aqui como display flex, justify content center para alinhar na horizontal e align items center para alinhar na vertical. Vou colocar aqui um min height de 100 VH para ele colocar uma altura de 100% aqui da minha tela. Vou botar aqui um background F0, F0, F0. E aqui eu já vou deixar uma transition de 0.5. Você pode tirar aqui esse 0, pode deixar aqui só 0.5, que é a mesma coisa. Aqui embaixo eu vou pegar a caixa, copiar aqui, botar ponto, caixa. Bom, vamos começar a estilizar o nosso efeito. Então vou colocar aqui uma largura, width 300 pixels, um height de 125 pixels, background
branco, FFF, já apareceu aqui. Vou colocar um border radius de 4 pixels, para ele deixar um pouquinho arredondado os cantos. Vou deixar aqui mais escuro, só para vocês verem. Então se eu botar aqui, por exemplo, 40 pixels, ele vai arredondar os cantos. Então vou deixar aqui em 4 pixels. Aqui embaixo eu vou colocar um box shadow, que seria a sombra. Então vou deixar 0, 30 pixels, 30 de novo. E aqui RGBA, abre aqui. E vou botar 0,0,0.05. Eixo X, eixo Y e aqui o desfoque, tá? E depois eu tirei a opacidade da cor. Então é um preto com opacidade bem fraca. Eu vou voltar aqui para branco, FFF, e aqui dá para perceber, ó. Agora eu vou pegar aqui o perfil. Então copiar, ponto perfil. Bom, e o que eu quero fazer aqui? Eu quero alinhar esse elemento aqui no centro. No caso aqui no HTML eu vou deixar a imagem e o texto um do lado do outro. Então eu poderia pegar aqui na caixa, colocar aqui como display flex e alinhar aqui no centro, align item center. E aqui estaria alinhado. Só que no caso a imagem não iria ficar do lado, iria ficar em cima. Então vou pegar aqui perfil, ponto perfil, e vou pegar a div da imagem, Ctrl C, botar aqui div img. Vou botar um tamanho width de 50 pixels e um height de 50 pixels também. E vou botar aqui um fundo, background azul. Então você pode ver que apareceu aqui em cima, né? Eu vou colocar aqui um border radius de 50% para ele deixar redondo. E aquilo que eu falei, né? Eu vou ter que colocar o perfil como flex, ao invés de colocar caixa. Porque aí, vou botar aqui, ó. Porque aí ele vai deixar os elementos um do lado do outro. Eu não quero que fique aqui no meio, na horizontal. Então eu posso tirar aqui o Justify Content. Mas aqui você vê que fica um pouco redundante. Estou colocando Display Flex aqui nos dois. Eu não preciso fazer isso. Pode tirar aqui. E aqui embaixo no perfil, posso colocar Line Item Center. Só que ele não colocou. Por quê? Porque essa div do perfil não tem nenhum tipo de tamanho, entendeu? Então meio que o tamanho tá por fora, tá na div caixa. Então se eu tirar aqui o height e colocar aqui embaixo, ele vai deixar no centro. Ou então posso tirar aqui o height, posso tirar e simplesmente colocar aqui na caixa um padding de 30 pixels, porque ele vai colocar um preenchimento. Então se eu tirar esse fundo, fica do tamanho do conteúdo, entendeu? Então eu coloco aqui um padding e ele aumenta mais. Então vou deixar aqui um padding de 30 pixels. Aqui no perfil eu vou colocar um gap de 10 pixels. Ele vai afastar aqui a imagem da fonte. Agora eu vou colocar a imagem. Então vou pegar aqui esse caminho, perfil div img, colocar aqui embaixo. E vou pegar aqui a tag img. Antes eu vou vir aqui no HTML e vou colocar a imagem. img, botar aqui barra, vou colocar aqui minha foto. Aqui no Alt eu vou botar meu nome, vou voltar aqui no CSS. Então a imagem aqui ficou gigante, ó. Então vamos colocar aqui um tamanho para essa imagem, do mesmo tamanho da div. E aqui, Ctrl C, botar aqui, Ctrl V. Aqui na div eu vou colocar position relative, e aqui na imagem eu vou deixar ela como position absolute, porque aí ela vai ficar absoluta a minha div. Vou deixar aqui top 0 e left 0. Tem um vídeo aí no canal onde eu explico com detalhe como que funciona position. Vou deixar aqui no card para você. Bom, já que o tamanho vai ficar a mesma coisa que o elemento relativo, eu posso deixar aqui em 100%, que aí ele vai pegar 100% do elemento relativo. E aqui na div eu vou deixar overflow hidden, porque aí ele vai cortar toda a parte da imagem que tiver por fora da div. Vou tirar aqui esse background. Eu vou deixar aqui object pitch cover. O que eu fiz aqui? Se eu mudar essa imagem para uma imagem maior, ele não vai deixar a imagem ficar achatada, entendeu? Não vai ter problema. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui uma dica sobre a tag img. Então eu vou vir aqui em cima, ó, e vou deixar todas as tags img em display block. Por quê? Porque por padrão elas não são em bloco,
Então elas acabam ficando inline. E dessa forma, se você bota uma imagem, ela não pega o tamanho exato da imagem. Acaba sobrando ali 2 pixels. Eu vou tirar aqui o tamanho. E aqui você pode ver ó, que a imagem ela tá atravessando aqui, né? Tá criando uma barra de scroll. Então você pode resolver isso aqui colocando simplesmente o diff 100%. E aí ele já vai tirar a barra de scroll aqui e vai adaptar aqui o tamanho, né? Então eu aumento, a imagem aumenta, eu diminuo, a imagem diminui. Então toda vez que você for criar um site, alguma coisa assim, você pode deixar aqui display block para tirar aqueles 2 pixels da imagem, da tag, e a largura 100% para deixar a imagem responsiva. Então vou tirar daqui e vou colocar lá embaixo, porque já está lá no nosso efeito. Agora você vai estilizar aqui o texto, tá? Então ó, perfil, texto. Vou botar aqui embaixo, perfil, ponto, texto. Vou colocar aqui, font weight de 500. Vou colocar aqui uma cor, color 333. Vou botar aqui o line height de 1.4. É M. Só que eu não quero deixar os 2 textos iguais. Então eu vou falar aqui com span. Então vou pegar aqui, perfil, texto, Ctrl C, vem aqui embaixo, Ctrl V, botar aqui span. Aqui eu vou deixar font weight 400. Vou colocar font size .85 M, color 555. Pronto, por enquanto aqui no CSS é isso. Agora a gente vai criar aqui o menu. Então vou voltar aqui no HTML. Bom, aqui eu vou fazer o menu embaixo do perfil. Então vou criar aqui uma div, vou colocar aqui uma classe menu. Na verdade essa div aqui vai ser uma UL, tá? Vou dar um Ctrl D aqui para poder selecionar os 2. Vou tirar, vou colocar aqui o L. Então a gente vai criar aqui uma lista e aqui eu vou colocar um LI, que vai ser o nosso item. Aqui dentro do LI a gente vai colocar label, vai ser tudo que vai estar escrito aqui. Então aqui eu vou colocar Wi-Fi. Aqui no for eu vou botar a mesma coisa, Wi-Fi. Dentro desse label, vou dar um enter aqui, ó. Eu vou colocar esse Wi-Fi aqui dentro de um parágrafo. Então vou pegar aqui e vou colar aqui dentro. Aqui em cima vou criar um span. Eu vou colocar esse P aqui dentro do span. Vou colocar aqui uma classe no span, class título. Vou tirar aqui esse espaço. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa LI inteira aqui. Dar um Ctrl C. Eu vou colar aqui embaixo umas 4 vezes. Ctrl V, Ctrl V. Aqui em cima do P eu vou colocar o ícone. E esse ícone a gente vai colocar pelo fonte Awesome. Então eu vou deixar esses links aqui para vocês aí na descrição. Vou pegar aqui o primeiro, que é do CDN, copiar a tag aqui, ó. Copiei. Eu vou linkar aqui no HTML. É um link aí bem grande. Você pode dar um enter aqui, ó. Agora você pode vir aqui em cima e clicar aqui no link do fonte Awesome, que ele vai direto aqui para o site. Primeiro vamos arrumar aqui. Então primeiro Wi-Fi, Bluetooth. Vou botar a mesma coisa aqui no P. Aqui embaixo, modo avião. Copiar aqui, cola aqui no P. Localização, cola aqui no P. Modo escuro e cola aqui no P. Esse for aqui no label é para você poder linkar com o input, tá? A gente vai colocar o input aqui. O input ele vai ficar aqui embaixo do label. Então vou criar aqui mais um span. Vou botar aqui input. Para quem não sabe o que é um input, é essa caixinha aqui, ó. Então as caixinhas de texto de formulário, você escrever. E aqui a gente escolhe o tipo. A gente pode mudar aqui o tipo. Então vou botar aqui checkbox, que seria o marcador, né? Você aperta aqui, ó, e ele marca. Bom, aqui antes do tipo eu vou colocar um ID. E aí eu vou pegar aqui o for e vou botar aqui, porque é dessa forma que ele vai se comunicar com a label. Então, por exemplo, eu aperto aqui em cima do modo escuro, ele ativa e desativa. Não precisa vir aqui em cima da opção. Eu clico aqui, ó, ele já marca e desmarca. Se eu tirar aqui o ID, ele não vai fazer isso. Aqui embaixo do input eu vou colocar a tag I, que vai ser para a gente criar esse estilo aqui. Então faz o seguinte, vou pegar aqui, vou copiar esse span e vou colar embaixo das outras labels. Então vem aqui, colo,
E no outro item, cola, vem aqui e cola. Aí eu vou mudar aqui o ID. Vou pegar aqui o for, vem aqui e muda. Bluetooth, modo avião, muda aqui. Localização. E aqui já tá. Pronto. Agora os ícones. Então vou vir aqui no fonte Awesome e vou procurar Wi-Fi. E aí vou ter que avisar vocês que tem alguns aqui que não funciona. Por exemplo, esse daqui eu acho que não funciona aqui, ó. Copiar. Ele não aparece. Então vou pegar esse aqui, ó, primeiro. Substitui. Vamos ver lá. Apareceu, ó. Então caso não estiver funcionando, você pega outro. Bluetooth. Copia. Cola aqui. Ó, esse daqui não foi. Vamos pegar outro. Vamos ver se esse aqui vai. Ó, esse aqui apareceu. Modo avião. Airplane Mode. Aí vai aparecer aqui. Copia. Cola aqui. Olha aqui se funcionou. Localização. Vou pegar esse aqui. Cola aqui. Foi. E aqui o modo escuro. Pode procurar lua. Bota aqui o Moon. Copia. Pode fechar aqui. Aqui nesse spam, vou colocar uma classe ação. E vou colocar nos outros. Cola. Cola aqui. Aqui. E aqui. Agora a gente volta para o CSS para poder estilizar isso aqui. Então vou pegar aqui a classe menu. Vou vir aqui no CSS. Ponto menu. Aqui no menu, então vou colocar aqui um margin top de 20 pixels. Ele vai afastar um pouco daqui de cima. E vou colocar aqui uma borda no topo. Então, border top, que vai ser de 1 pixel, sólido, RGBA. Eu vou deixar aqui a mesma coisa que eu botei aqui no Box Shadow. E aqui eu quero que os elementos afastem da borda. Ele está encostado aqui. Então posso botar aqui um pad top, que é o preenchimento, né? Posso colocar aqui uns 10 pixels. Agora eu vou pegar aqui o LI. Então, vou pegar aqui a classe menu. LI. Aqui eu vou tirar essas bolinhas aqui da lista. Então, list, style, none. E vou colocar aqui embaixo, margem de 8 pixels, 0. Ou seja, 8 pixels para cima e para baixo e 0 para os lados. Então ele dá aqui um espaçamento entre os itens. Vou colocar essa LI como display flex, que aí ele vai deixar aqui o label e o input alinhados aqui na horizontal. E eu quero separar aqui o input do label dentro desse menu. Então posso botar aqui justify content space between. Então separou aqui. Eu quero alinhar na vertical também. Então align item center. Agora eu vou falar aqui com o span. Vai ser o que está aqui dentro da label e aqui embaixo também. Menu LI, colocar aqui span, que ele vai pegar os dois. Aqui eu vou colocar o display flex também. Então display flex para ele alinhar o ícone e a label na horizontal. Vou pegar esses dois aqui, copiar e colar aqui embaixo. E aqui eu vou mudar para center, porque aí ele vai alinhar na vertical junto com o ícone. E na horizontal, caso tenha algum tipo de largura. Então se eu botar aqui o ID 140 pixels, botar aqui um background azul. Então o que está em azul aqui é o tamanho do span. Então se eu deixar aqui em center, ele vai ficar no meio horizontalmente desse tamanho. Se eu tirar aqui, ele vai para o início. Não vou colocar nenhum tamanho aqui, mas eu vou deixar assim mesmo, com o justify, só para deixar alinhado no centro. Aqui embaixo eu vou tirar essa marcação aqui do texto. Então não quero que isso aqui aconteça. Só vim aqui, ó, colocar user select none. E aí quando eu clico aqui e arrasto, ele não marca mais. Só tá marcando lá em cima, ó. Tirar aqui, ó, e botar lá também. Aqui no perfil. Então agora ele não marca mais, ó. Aqui embaixo eu vou colocar cursor pointer, que é para quando eu colocar o mouse aqui por cima ele aparecer aqui a mão. Color 777. Então deixei aqui meio cinza. Agora eu vou falar aqui com o ícone. Então vai ser menu, LI, label, span, i. Então vou botar aqui label, colocar aqui a classe, né? Ponto tipo, i. Agora o que eu vou fazer? Vou distanciar o texto dos ícones.
Só que eu não posso colocar aqui uma margem, por exemplo, margem right 30 pixels. Aqui, ó, ele vai distanciar, só que não vai ficar alinhado, nem o texto e nem os ícones, porque ele está dando uma margem da direita, né? Então tá começando daqui da direita. Então se eu colocar aqui um pad, vai dar no mesmo. Ele vai aumentar o preenchimento, botar aqui um background, ó, background azul. Então o padding e a margem ele considera a partir da direita, né? Então para alinhar eu preciso controlar todo o tamanho e não só a partir daqui, porque senão ele pega o tamanho do ícone que não é proporcional, ele considera o tamanho, coloca ali o pad. Então eu vou tirar aqui o padding right, aí você pode ver ó, que o tamanho do ícone influencia. Então é só mexer aqui na largura, botar aqui o ID, e aí por exemplo eu posso diminuir mais do que esse tamanho que está aí. Por exemplo, eu boto aqui 5 pixels. Aqui ele diminui muito mais o tamanho. Então eu estou pegando desde o começo, por igual. Então eu vou deixar aqui ó, 40 pixels. Aí ele vai afastar tudo aqui por igual. Vamos tirar aqui o background. Agora eu quero alinhar esses ícones. E os ícones eles são a mesma coisa que uma fonte. Então eu posso botar aqui text align center. Pronto, ó, alinhou aqui. Só que aí ele vai alinhar no meio do tamanho, da largura. Pode ver aqui, ó. Ele está agora no meio da largura. Então é só botar aqui um preenchimento. Padding right. E vou colocar aqui 20 pixels. Que ele volta aqui certinho onde ele estava. Porque o tamanho máximo dos ícones é 20 pixels. Então se eu botar aqui 20 pixels, você pode ver que ele pega totalmente aqui o símbolo do Wi-Fi. O Wi-Fi e também o avião. Então o tamanho máximo é 20 pixels. Então se eu boto aqui 40 e boto no centro, eu vou ter que voltar 20 pixels, que é metade de 40. Então ele já fica aqui corretamente no início. Vou tirar aqui o background. Agora eu vou falar aqui com a tag I, que está junto com o input. Vou pegar menu, LI, ação e o I. Então menu, LI, ação. Vou colocar aqui um position relative, vou botar aqui um tamanho, o ID de 30 pixels e um height de 15 pixels. Aqui a gente está fazendo essa parte aqui, ó, esse botão aqui. Então vai ficar do lado aqui do input. Background DDD. Vou arredondar, border radius 15 pixels. Pronto. Agora vou pegar aqui o mesmo seletor e vou mexer aqui no before. Então vou colocar aqui before, que é um pseudo elemento que serve para a gente criar estilo. Se você não souber usar o before e o after, tem um vídeo aí no canal explicando como que faz isso. Vou deixar aqui no card. Bom, aqui eu vou colocar content, vou deixar a posição dele absoluta, ele vai ficar absoluto ao meu elemento relativo, que é o i. Vou colocar aqui um background branco e também o tamanho, largura 10 pixels, altura 10 pixels. Ele apareceu ali, vou deixar redondo, border radius 50%. E aqui eu vou colocar um top de 2.5 pixels e um left. Então ele vai deixar aqui no meio, na vertical, e o left aqui 2.5 também. Ele vai deixar um pouquinho para dentro aqui. E aqui eu coloquei um topo de 2.5, por quê? Porque o tamanho é 10 pixels. Ele está pegando 10 pixels de espaço dos 15 pixels aqui do fundo. Então sobra 5, né? E metade de 5 é 2.5. Então já sei que ele está aqui no meio. Está no meio certinho aqui do fundo. Agora eu vou mexer aqui nesse input. Então eu vou pegar aqui esse caminho, Ctrl C, colar aqui. E vou falar com o input. Então o input está dentro do span ação. Por enquanto eu vou tirar o input daqui. Então eu vou botar aqui appearance none. Aí depois a gente volta aqui para poder mexer nele. Continuando aqui no before, vou colocar aqui um box shadow, que é uma sombra de 0, 2 pixels, 4 pixels, RGBA. Vou colocar aqui, ó. E aqui eu mudo para ponto 2. Ou seja, eu coloquei uma sombra aqui no before, nessa chavinha aqui. Então 2 pixels no eixo Y, ele vai um pouco para baixo. Eu desfoquei aqui com 4 pixels. Deixei a opacidade aqui em ponto 2. Aí você pode ver que ficou uma sombra aqui, ó, bem fraca. Agora vou pegar aqui em cima o input. Vou colocar
aqui, ó. Aí aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero mudar a posição desse before quando o input ele tiver marcado. Então quando eu marcar, eu quero que esse before ele vá para o outro lado. E aqui no CSS dá para fazer isso. E aqui eu vou usar uma pseudo classe que é o Capit. Então quando o input ele tiver marcado, eu vou querer mexer no before do i. Como que eu faço isso? Você pode ver que o i ele está embaixo do input. Então eu posso botar o seletor till. Pegar aqui o i before, colar aqui. Pode abrir. Ou seja, quando o input ele tiver marcado, eu vou selecionar o elemento que tiver depois dele e fazer alguma coisa. Lembrando que você usa aqui o till para selecionar o elemento que tiver depois, somente se aquele elemento estiver no mesmo elemento pai. Então eu quero mudar a posição. Posso mudar aqui o left dele, né? Como ele está absoluto, posso mexer na posição. Então posso colocar aqui left. E aqui eu vou fazer um cálculo. Então vou botar aqui calc, que é um método para poder calcular valores aqui no CSS. Então vou botar 100% mais 12.5 pixels. Porque se eu botar 100%, vou marcar aqui. Não, aqui é menos, tá? É menos 12,5. Então, ó, quando eu marcar aqui, ele vai exatamente aqui para o lado direito, com a mesma distância que ele estava da esquerda, quando ele está desmarcado. Ou seja, se eu botar aqui somente 100%, ele vai colocar a parte esquerda do elemento em 100%. 100% do elemento relativo, entendeu? Então ele acaba passando o elemento relativo e encostando aqui, ó, à esquerda aqui. Você pode ver que ele está aqui, ó. Vou mudar aqui a cor do fundo. Aqui onde ele está. 100% da esquerda do elemento relativo. Então é só eu diminuir aqui 100% menos 12,5 pixels. Por quê? Porque o elemento ele tem 10 pixels. Então você tirando 10 pixels, ele vai ficar grudado aqui, né? A direita do elemento vai ficar grudado aqui. Aí é só você adicionar aqui os 2,5 para ele ficar exatamente na mesma posição que ele estava aqui do lado esquerdo. Então, marquei, ele vai para lá. Eu desmarco, ele volta. Vou colocar aqui em branco. Agora eu vou pegar aqui esse mesmo seletor, só que sem o before. Vou botar aqui em cima. Então quando o input estiver marcado, eu vou mudar o background. Eu vou colocar aqui 2AA0FF. Ou seja, eu mudei aqui o background. Quando ele estiver ativo, ele muda aqui para azul. Então, marquei, ele ativa, né? Muda para azul. Desmarquei, ele volta para a cor original aqui. Agora a gente vai criar a função no JavaScript para poder colocar o modo escuro. Então, quando eu clicar aqui e ativar, ele tem que ficar escuro. Então, vou vir aqui no HTML, vou ir lá na lista do modo escuro, vou vir aqui no input, ó. Eu vou colocar um data, traço, modo, e aqui eu vou botar escuro. Se você não sabe como usar os seletores, ou então a diferença de data, ID e classe, tem um vídeo aí onde eu explico o que são e como você pode usar. Eu vou deixar aqui no card para você assistir. Bom, tá aqui e é por esse atributo que a gente vai mexer lá pelo JavaScript. Então já tá linkado aqui. Vou no script e vamos começar. Vou botar aqui criar modo escuro. Bom, então eu quero mudar a cor do body quando eu clicar aqui. Então vamos iniciar selecionando os elementos. Então vou botar aqui let, criar uma variável body igual document.querySelector, que é o método que a gente usa para selecionar aqui no JavaScript. Abre parênteses, abre aspas, e aqui eu seleciono o body. Então eu vou vir aqui e vou ver se a gente selecionou. Você dá um botão direito aqui na página, vem aqui em inspecionar, vem aqui nos 3 pontos e aperta aqui para ele separar o DevTools do navegador. Vou vir aqui em console, vamos botar aqui console.log e botar aqui a variável body. Então você pode ver que selecionou aqui. Agora a gente vai selecionar o atributo data. Então eu vim aqui Ctrl C nessa linha, vem aqui embaixo e color. Aqui eu vou mudar a variável escuro e aqui eu vou abrir colchete, vou pegar aqui o seletor, copiar e colar aqui. Fecha aqui o colchete. Lembrando que aqui é seletor CSS, tá?
Então a forma de selecionar aqui é igual no CSS. Então vou pegar aqui, ó, modo escuro, botar aqui no console. Aí você vai ver aqui, ó, que ele vai aparecer, ó. Vou comentar aqui. E aqui embaixo a gente vai criar um evento. Então vou pegar, ó, modo escuro, botar aqui, ponto, onClick. Ou seja, quando eu clicar, isso daqui é um evento que a gente pode criar uma função depois dele. Então vou botar aqui igual e vou criar a função function, abre parênteses e aqui abre chaves. E aí você pode ver que ele já ativa aqui o evento. Ou seja, quando eu clicar aqui no modo escuro, né, no input, ele vai vir aqui para essa função e vai fazer o que eu botar aqui. Então aqui vai ser bem simples. Eu vou querer adicionar uma classe quando eu ativar aqui o input. Então vou criar aqui um if, vou abrir aqui parênteses, aí eu pego aqui modo escuro, ponto checked, ou seja, quando o modo escuro estiver ativado, quando ele tiver com atributo, né? Porque na verdade isso daqui é um atributo, tá? Então o JavaScript ele consegue identificar dessa forma. Então se eu vier aqui no console, colocar ponto checked e olhar aqui no console, ele vai mostrar aqui false. Se eu vier aqui no HTML e colocar aqui no input o atributo checked, ele vai me dar aqui true. Então ele consegue identificar ali se está ativado ou não. Então se ele estiver ativo, eu vou querer adicionar uma classe no body. Então vou pegar aqui body.class list, que é para ele poder listar todas as classes, e vou colocar aqui um método .add, abre parênteses, abre aspas e coloco o nome da classe, modo escuro. E se caso ele não estiver ativo, né, vou botar aqui else, copiar aqui, colar, ele vai remover. Então vou botar aqui remove. Pronto, só isso. Vou vir aqui nos elementos e aí, ó, quando eu clicar aqui, a classe vai aparecer aqui, ó, aqui no modo escuro, tá? É só aqui. Então vou clicar, cliquei, ativou e aqui apareceu a classe. Vou desativar, ele vai desaparecer. Ele remove a classe. Então ativei, apareceu, desativei, ele tirou. Pronto, agora a gente volta lá no CSS e adiciona aqui um modo escuro. Primeiro eu vou vir aqui no body, então vou botar aqui ponto, modo escuro. Não precisa botar a tag aqui, tá? Porque a classe está nele. Então vou mudar aqui o background 222. Pronto, já está funcionando. Então clicar aqui, ele vai mudar, ó. Agora a gente vai colocar no resto. Vou pegar aqui essa classe. Agora a gente vai vir aqui na caixa. E aqui é simples, é só você colocar a classe modo escuro antes dos outros elementos. Então vou colocar aqui, pego aqui a caixa, ó, colo, pegar aqui o background, colo aqui e vou mudar para 292929. Mudar aqui a cor do texto do perfil, botar aqui modo escuro, perfil, Ctrl C, Ctrl V. Então colo, DDD. Agora aqui no spam, mesma coisa, modo escuro e bota aqui o caminho depois. Colo, pronto. Aqui no menu eu vou mudar a cor da borda, modo escuro, menu, copio isso aqui e aqui você muda para 255, 255 e 255. Vou aumentar aqui, deixar aqui em 2 pixels. Vou mudar aqui a opacidade também para 0.1. Agora sim. Agora vamos mudar aqui a cor do texto do menu. Vou botar aqui modo escuro, menu, eli, spam. Vou pegar essa mesma cor aqui de cima, do outro spam, e botar aqui. Pronto. Vamos mudar aqui a cor também do fundo aqui do indicador. Vou botar aqui modo escuro. Ó, eu não mexi aqui ainda no input, mas eu vou mexer, tá? Vou só terminar de colocar o modo escuro e também colocar as transições. Bom, aqui eu vou mudar o background 666. Aí vai ficar mais escuro. Então tirei, ficou mais claro, coloquei, ficou mais escuro. Bom, terminamos. Agora eu vou adicionar aqui a transição. Vou copiar aqui essa transição do body, vou colocar aqui na caixa, vou colocar aqui no texto do perfil, vou botar também aqui no spam. Então você bota aí em todo local que a gente colocou o modo escuro. Então bota aqui no menu também, aqui nesse spam, aqui no botão
e aqui também no before, tá? Que é para quando você clicar aqui, ó, ele não ir direto. Ctrl V, aí você aperta aqui, ele vai de forma suave. Aqui eu vou deixar ponto 4, para ele ir um pouco mais rápido. Pronto. Agora a gente vai mexer aqui nesse input. Aqui eu vou fazer o seguinte, você pode ver que quando eu clico aqui em cima desse estilo, ele não acontece nada. Por quê? Porque ele só vai aceitar se eu clicar aqui em cima do input. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um input em cima desse ícone aqui e vou colocar do mesmo tamanho. Primeiro eu vou vir aqui, vou pegar o span. Então eu vou vir aqui e vou deixar ele como position relative. Agora a gente vem aqui por input e aqui eu vou deixar ele como position absolute. Só que aí ele vai ficar por trás desse elemento. Então só vir aqui e colocar um z-index. Aí ele já vai aparecer aqui na frente, ó. Tava bem no meio. E aí se eu clicar aqui em cima, ó, ele já ativa, entendeu? Então essa é a ideia. Vou colocar ele com um id de 30 pixels, porque é o mesmo tamanho aqui do ícone, né? A mesma largura. E um height de 15 pixels, tá? Então é o mesmo tamanho do botão, né? Do elemento que está embaixo. E aqui eu vou colocar um cursor pointer. Vou copiar, colocar aqui embaixo também. Então ele está por cima, está pegando todo o tamanho do elemento. Só que aqui você pode ver, assim que eu tiro aqui de cima, ele já perde contato. Então para deixar um pouco mais natural, vou colocar aqui um pad de 10 pixels. Aí se eu vier aqui, ó, já não vai ficar ruim. Por último, posso colocar aqui o appearance none. Ou seja, o elemento ainda está aqui, só que ele está invisível. Então posso vir aqui e clicar normalmente que ele vai funcionar, tá? Aqui também em cima do label. E é isso aí, funcionando perfeitamente. Lembrando, se você quiser ter acesso a esse código aqui e também a outros códigos dos outros tutoriais aqui do canal, você pode ter acesso caso você se torne membro aí aqui da nossa comunidade no Patreon. Então você vai ter todos os projetos aí prontos e além de vários outros benefícios que você vai ter. Se você curtiu, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, fui!